Oi, gente. Hoje é 26 de janeiro. São, acho que 3 horas da tarde. Hoje é um dia, assim, bem diferente, assim, pra mim, sabe? Assim, diferente em vários sentidos. Eu caso amanhã. Pois é, amanhã é meu casamento. Amanhã, esse horário, provavelmente, né, se for assim da vontade de Deus, em nome de Jesus, amanhã é esse horário. Eu sou uma mulher casada. Tipo, esse horário a minha vida... Sabe, gente, nesse horário amanhã a minha vida já tem mudado. E basicamente eu tô num ponto de ônibus esperando uma van pra ir pra lua de mel. E eu queria gravar esse vídeo, sabe? Falar exatamente o que eu tô sentindo. Estou aqui com uma maletinha aqui na mão. Ó, isso aqui é uma maleta com esmaltes, tá? Porque eu vou pintar minhas unhas. Eu vou pegar aqui um esmalte pra pintar. E eu acho que eu vou usar essa cor aqui, gente. Tanto nas unhas dos pés quanto na das mãos. Sendo que a minha unha do pé tá doendo um pouquinho. E eu tava com medo, porque teve uma vez que ela ficou meio estranha, sabe? Tipo, não parecia ser encravada, mas ficou estranha. Meio como se tivesse inflamado, mas graças a Deus a gente fez umas coisinhas, uma rechonchurinha. E ok. Aí eu tava com medo de pintar, só que as unhas tão feias assim não pintarem, sabe? Aí eu vou pintar com esse esmalte aqui, boneca, que eu usei já ele com a sandália que eu quero usar no meu casamento. Fica muito bonito. Então, sabe quando você para assim e você vê? Porque a gente sabe que tem muitas coisas na nossa vida que nos exige, pra mudar, mudança exige coragem, sabe? E muitas vezes a gente está com medo, a gente pensa que, se eu estou com medo, então, se eu tô sentindo que talvez eu não queira isso, às vezes é fruto do medo, sabe? Às vezes você olhar assim e pensar, nossa, eu acho que eu não quero mais fazer isso. Não é o que eu tô querendo dizer aqui, sabe? Porque às vezes você olha assim e fala... a gente fala sobre mudança, mas a gente não para pra pensar que mudar exige coragem. Seja o que for, seja uma pessoa que às vezes trabalhou anos numa empresa e às vezes ela tem que sair daquela empresa, sabe? Isso exige coragem, porque às vezes... Porque muitas vezes eu sou aquele tipo de pessoa que eu sempre tive dificuldade, tipo, eu assisti uma série e a série terminava e eu... Por que a série terminou? Sabe? Eu não conseguia lidar com o fim de ciclos. Hoje em dia eu acho que eu já consigo lidar um pouco melhor. Só que a gente não fala muito sobre isso, que mudar exige coragem. Sabe? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que aquela pessoa tá naquele ambiente há tanto tempo se aquilo faz mal? É porque exige um pouco de coragem. E não é que a pessoa não seja corajosa, é porque existe também muitas outras coisas por trás. E assim, às vezes você tem certeza do que você quer, mas o medo, ele te paralisa um pouco. Como eu falei no vídeo que eu ia casar, e teve uma pessoa, uma moça que falou assim, porque é como se fosse um luto, né? Você tá deixando de ser menina, tipo, eu tenho 31 anos, né? Mas e vai virar uma mulher, porque eu vou mudar de fase. É uma mudança de fase. E não é à toa, eu vivi 30 anos morando nessa casa. Eu nasci nessa casa, vivendo com as mesmas pessoas durante tanto tempo. Claro que durante a minha vida eu morei aqui nessa casa com outras pessoas, né? A família já foi muito maior. Mas sempre aquela coisa de é só você. Então eu comecei a ver que a mudança em si, ela é um ato de coragem, sabe? Tudo bem a gente ter medo. Muitas vezes a gente acha que pelo fato de estar com medo, de estar sentindo um desconforto, na real um desconforto, a palavra não é medo, é a palavra desconforto. Às vezes a gente acha que por estar sentindo um desconforto, a gente está tomando a decisão errada. E eu tô falando isso pra qualquer pessoa, na verdade pra qualquer coisa que você estiver fazendo. Às vezes você tem que tomar uma decisão, talvez mudar de cidade, talvez mudar de emprego, talvez fazer uma coisa que você tanto queria, iniciar um novo negócio. E você fica assim, eu acho que não é isso não é a coisa certa a se fazer, porque tá me causando desconforto. Mas, gente, o desconforto nem sempre é uma coisa ruim. Muitas vezes é uma coisa boa, sabe? Significa que você precisa passar por aquilo. Mas é porque a gente, às vezes nós crescemos, né, muitos de nós, achando que pais
era ausência de conflito. Tipo, para estar em paz, você precisa estar com tudo 100% ok. Sabe? Não tem que ter nenhum problema. E a gente não entende que paz não é isso. E muitas vezes a gente passa a vida achando que não tem paz, porque a gente acha que paz é ter silêncio. Paz. E quando a gente entende que paz não é ausência de conflito, tudo faz mais sentido. A gente consegue realmente viver nesse mundo conseguindo ter paz, entendendo que mesmo que as coisas estejam um caos, esteja acontecendo alguma coisa ou outra, tudo bem. A paz, ela a paz não é ausência de problemas. Você pode ter problemas e tá ali em paz, sabe? Então foi aí que eu entendi que o desconforto não significa que a coisa é ruim. Eu tenho sentido um desconforto em relação a isso, sabe? Esse negócio de amanhã, mas eu entendo que isso não é uma coisa ruim, é uma coisa que eu quero. Então eu vejo que é um desconforto por algo bom. E perceber, sabe, que a sua vida, assim, confesso que olhando tudo, dá um certo medo, porque mudar dá medo, mas ao mesmo tempo exige muita coragem. E... não bate! Achei que a porta fosse bater, porque tá aberta. Então, como eu tava falando, sabe, gente, eu vim aqui pra sala porque meu pai chegou, eu tava ali na cozinha. E eu vou pintar minhas unhas, né, porque, como eu falei, o casamento é de manhã, então eu tenho que pintar as unhas das mãos e a dos pés. E, assim, a sensação, né, o que eu tô sentindo aqui agora é o medo. Medo. Porque isso é uma mudança de vida, sabe? Você passou 30 anos morando com alguém, de repente você vê que agora a sua vida, você vai passar de uma fase para outra. Você vai sair da fase que você vivia e vai viver agora em outra fase. E pra mim, que sou uma pessoa muito... como é que eu posso dizer? Eu não ia falar a palavra antissocial, porque não é essa a palavra. Introvertida. E uma pessoa que sente muito os finais, sabe? Teve um dia que eu comecei a chorar, porque na verdade é como se fosse um final de um ciclo, né? É um final de um ciclo, na verdade. O ciclo da Jéssica solteira, que morava com os pais. Esse ciclo ele tá chegando ao fim para vir um ciclo de uma Jéssica, apesar que eu já amadureci muito, sabe? Eu vi que ano passado foi me exigido muito amadurecimento da vida mesmo. E eu não posso dizer aqui, gente, eu tô sentindo uma felicidade muito grande, uma ansiedade que chegue logo o dia. A semana inteira eu fiquei assim, que chegue logo, só que quando chegou hoje eu tô muito amedrontada, sabe? E assim, é por conta do fim. O fim de um ciclo. Então, isso assusta um pouco. Então, eu queria deixar isso aqui registrado, sabe? Que mudar é doloroso. Dói, sabe? Não vai dizer que não dói, claro que dói. Mas o desconfortável não quer dizer que seja algo ruim, porque não é. Sabe? Abraça o desconfortável.